Não iniciei nada. Pronto. Agora iniciei novamente a gravação. Vamos então dar uma continuidade para a gente finalizar a nossa aula. Voltando então aqui. Nós vamos agora falar das veias. Pessoal, as veias, então, elas são estruturas que se organizam de maneira bastante diferente do que a gente conversou até agora nas artérias, tá? Então, as veias, elas têm alguns tipos diferentes. Nós temos veias de pequeno porte, nós temos veias porta e nós temos veias de grande porte. Então, nós temos aí veias de calibre diferente, veias com estruturas ligeiramente diferentes, mas, de um modo geral, a estrutura histológica delas é bastante semelhante. Como que a gente vai ver isso? Então, as veias, elas vão ter uma túnica íntima bastante fina. Nós não vamos ter mais a lâmina elástica interna e externa, não tem lâmina elástica interna e externa. A túnica média, ela é bastante fina também, tá? Olha, a túnica média é só esse pedacinho aqui. E depois nós temos a túnica adventícia. A túnica adventícia, ela vai ter uma camada maior, uma camada bem mais expressiva. Então, diferentemente das artérias, que tem uma túnica... Desculpa. Não está aparecendo slide aqui não, só o rosto do senhor mesmo. Uai. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, vou clicar aqui na compartilhamento, tá? Compartilhei. Agora está aparecendo aí? Aham. Beleza, vamos lá. Então, voltando. Então, as veias, eles têm uma estrutura bastante diferente das artérias. Por quê? Porque ele tem uma túnica íntima bem reduzida, uma túnica média pequena e uma túnica adventícia muito grande. Então, essa estrutura aqui das veias. Vamos falar, então, rapidinho da constituição das camadas. Primeiro, túnica íntima. O que a gente vai ter? A gente vai ter aquela estrutura de sempre. Célula endotelial e tecido subendotelial. Tá? Bem fininho, mas eles estão aqui presentes. Esse tecido subendotelial formado por um tecido conectivo frouxo. Depois, nós vamos ter uma túnica média. Essa túnica média, ela vai ser formada por tecido conectivo. Então, a túnica média, diferentemente das artérias, ela não vai ter musculatura lisa, tá? A túnica média vai ser formada exclusivamente de tecido conectivo fibroso. E, para finalizar, nós temos a túnica adventícia, que ela é bem desenvolvida. E essa túnica adventícia, além dela ter muito tecido conectivo, além dela ter muito colágeno, ela tem estruturas de fibra muscular. Só que, diferentemente, a fibra muscular aqui, ela não está organizada de maneira circular. Você tem grupos de músculo. Então, você tem um grupinho de músculo aqui, você tem um outro grupinho de músculo aqui, você tem um outro grupinho de músculo aqui. Esses músculos, eles ficam organizados na
vertical, tá? Eles ficam em paralelo em relação ao lúmen. Então, eles ficam nessa disposição aqui no vaso sanguíneo. Ok? Então, você vai ter uma coluna de músculo aqui, outra coluna de músculo aqui, outra coluna de músculo aqui, e isso vai passando em todo o redor da veia. Então, é bastante importante a gente frisar isso. Então, veia tem musculatura lisa? Tem. Só que essa musculatura lisa vai estar presente na adventícia e ela vai estar organizada na forma de colunas, na vertical, em paralelo ao lúmen do vaso. Ok? E agora nós temos mais uma estrutura importante para a gente falar das veias, que são as válvulas. O que são as válvulas, pessoal? Olha aqui. Aqui a gente tem uma válvula nesse esquema. Essa válvula, gente, ela nada mais é do que uma projeção da túnica íntima. Então, essa túnica íntima que está fininha, pequenininha aqui, ela está fina e pequena aqui, porém, ela faz uma projeção para dentro do lúmen. De modo que você vai ter uma estrutura de tampão, tá? Ela vai funcionar como se fosse um tampão. E aí, só para eu exemplificar aqui para vocês, eu vou parar aqui um pouco o compartilhamento. O que acontece? Então, vocês imaginam como aqui se fosse a parede do vaso sanguíneo. E dentro dele, a gente vai ter as válvulas. O sangue, pessoal, ele não tem mais aquela organização de fluxo contínuo devido à pressão do coração. O sangue que passa pelas veias, ele vai sendo empurrado. Então, o sangue sai da artéria elástica, passa para a artéria muscular, passa para a arteríola, passa para o capilar, passa para a vênula, e agora ele começa a ser empurrado para voltar para o coração. Tá? Então, vem um primeiro fluxo. Nesse momento que vem o primeiro fluxo, a válvula se abre. Então, a válvula abre, o sangue passa. Só que a tendência dele é fazer o quê? Começar a descer. Só que na hora que ele tenta descer, a válvula fecha. Não deixa o sangue voltar. Aí vem um novo empuxo de sangue, abre. Na hora que ele tenta voltar, a válvula fecha de novo. E ela vai fazendo isso, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Desse jeito, então, o sangue vai sendo empurrado na direção do coração, para que, então, ele retorne ao coração. Aí vem a pergunta: e a musculatura lisa da parede adventícia? Qual que é a vantagem dela? Vocês agora vão imaginar o seguinte. Então, vocês têm essa câmara repleta de sangue. Aqui embaixo tem a válvula e essa válvula está fechada. O sangue que está contido aqui vai começar a colocar pressão para a válvula e vai começar a tentar pressão nessa parede. Então, essa musculatura lisa faz o quê? Faz isso. Faz essa contração. Então, ela contrai para tentar fazer esse movimento. E ao tentar fazer esse movimento, ela dá um impulso, ela faz uma tentativa de impulso para ajudar esse sangue subir. E também dá uma resistência para essa parede não estourar.
As veias, elas têm uma tendência a arrebentar, tá? Então, uma pessoa que tem hábito sedentário, e à medida que a pessoa vai envelhecendo também, essa parede vai ficando cada vez mais fina. E essa musculatura também vai ficando cada vez mais fina. Então você tem uma tendência dessa parede arrebentar. Se essa parede arrebenta, o que vai acontecer? O sangue, in natura, vai cair no tecido conectivo. Eritrócitos vão cair também no tecido conectivo. E aí você vai ter um acúmulo de ferro nesse tecido conectivo. E esse tecido conectivo vai ficar manchado de marrom, de azul, que é aquela coloração da da carboxihemoglobina, que é a hemoglobina rica em gás carbônico. Então, essa estrutura nesse local vai deixando o tecido mais azulado. E aí a gente tem as famosas varizes. Não é verdade? E aí vem a pergunta: por que as varizes são mais comuns nas mulheres do que nos homens? A resposta é muito simples. Os homens, por ter a produção de hormônios masculinos, esteroides, eles naturalmente têm uma tendência a estimular mais o desenvolvimento das fibras musculares. Então, o homem, mesmo que sedentário, ele vai ter uma maior resistência de fibras musculares do que as mulheres. Além disso, né, além desse detalhe, nós temos algumas mutações genéticas. Então, existem algumas mutações genéticas relacionadas ao cromossomo X que favorecem uma maior predisposição de algumas pessoas desenvolverem essas varizes. E aí, no caso, as mulheres acabam tendo uma maior tendência ao desenvolvimento dessa mutação. Por isso, então, que as varizes são mais comuns em mulheres do que em homens. Mas, obviamente, é mais comum, não significa que homem não tem varizes, não é verdade? E hoje em dia a gente sabe que temos outras possibilidades, né? A ciência está avançando o suficiente para ter aí a possibilidade de encontrar suplementos alimentares que favorecem o não desenvolvimento dessas varizes. Nós temos as próprias meias de contenção, que são as famosas meia calças, né? Elas também favorecem essa contenção. E nós temos também a estrutura de atividade física. A atividade física per se, ela auxilia bastante a pessoa a evitar o desenvolvimento de varizes. Mas, obviamente, atividade física com moderação, né? Porque atividade física excessiva, por exemplo, o pessoal que faz fisiculturismo, esse pessoal acaba tendo um estresse dessas veias e pode ter desenvolvimento de varizes de maneira muito comum, muito frequente. Muito bem, gente. Então, vamos continuar aqui para finalizar a nossa aula. Vamos falar aqui, então, na estrutura da veia, nós temos essas 3 camadas nessa organização, né?
túnica íntima, túnica média bem pequena, túnica adventícia bem desenvolvida, com a presença de fibras colágenas e fibras musculares lisas. Olha aqui, pessoal. Aqui tem uma imagem bastante bacana, onde a gente consegue ver uma veia, e nessa veia a gente consegue ver essa estrutura aqui dentro, que é um corte transversal de uma válvula. Lembrando que a válvula, normalmente, ela vai se apresentar numa posição diagonal, por isso, a depender do tipo de corte que você faça, você vai ver só um pedaço da válvula. Mas a válvula, normalmente, você tem um pedaço todo fechado do lado de cá e um pedaço todo fechado do lado de cá, fazendo um completo obstrução da veia. Aqui do lado, a gente tem pequenininho uma arteríola, né? A gente sabe que isso aqui é uma arteríola, por quê? Porque a gente tem 1, 2, 3 camadas de músculo. Então, uma arteríola. E aqui do lado tem uma vênula. Por quê? Porque a gente só tem uma camada de músculo. Legal, né? Para finalizar, pessoal, nós temos essa estrutura, onde a gente pode estar visualizando um processo fisiológico bastante importante. Esse processo fisiológico é da circulação de líquido. Então, lembra que eu falei com vocês que o sangue ele sai do coração, passa pelas artérias, chega até a arteríola. Então, aqui na arteríola, ainda o sangue vai apresentar uma intensa pressão sanguínea. Essa pressão sanguínea, ela é maior do que a pressão osmótica. Portanto, o somatório dessas forças gera esse vetor. Ou seja, a tendência do plasma em uma arteríola e em um capilar é sair do vaso, tá? E essa tendência de sair é para sair o quê? Para sair gás, para sair líquido, para sair aminoácidos, enfim, tudo que precisa sair. Esse capilar agora, por sua vez, ele vai virar uma vênula. Essa vênula, ele está com uma baixa concentração de líquido aqui dentro. Portanto, nós estamos com uma pressão sanguínea baixa aqui dentro. Agora, então, a pressão osmótica consegue superar a pressão sanguínea, gerando um vetor de retorno. Por isso que o excesso de líquido presente aqui no tecido conectivo, ele retorna para a vênula, tá? Então, esse movimento de retorno, ele é importante aqui para fazer o quê? Captar metabólitos secundários, captar excesso de líquido, captar CO2 e devolver aqui para a vênula. Para que isso, então, agora retorne para o coração. Agora vem uma pergunta muito importante, pessoal. Todo líquido que sai, ele consegue voltar para a vênula? A resposta é não. Não consegue. E aí, o que vai acontecer? O líquido vai começar a acumular aqui no tecido conectivo? Não. Nós temos um outro conjunto de vasos que pertencem aos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, pessoal, eles são bastante importantes e eles apresentam um sistema aberto, né? Então, os capilares linfáticos, eles começam nas extremidades do nosso corpo e eles se encaminham para o coração. Então, não é um sistema fechado, como nós temos na circulação sanguínea. Começa no coração e termina no coração. Não. Os vasos linfáticos, eles começam na extremidade do nosso corpo e terminam no coração. Tá? Por isso que é um sistema aberto. Então, o capilar linfático, ele consegue captar esse excesso de líquido
por capilaridade, né? Então, o excesso de líquido por capilaridade, ele entra no vaso linfático e ele, então, é conduzido na direção do coração. E nesse trajeto aí, ele ainda passa pelos linfonodos. E esse trajeto é bastante importante, por quê? Porque, eventualmente, você consegue identificar ali alguma molécula estranha, alguma bactéria estranha, né? E os linfonodos ali já vão fazer o processo de reconhecimento desses antígenos estranhos e ativação do sistema imunológico. Então, esse processo de captação do líquido pelos capilares linfáticos é bastante importante. Pessoal, mais um detalhezinho sobre os capilares linfáticos. Os capilares linfáticos, a depender da estrutura, eles podem ter uma captação mais complicada. Nós temos, por exemplo, um problema, né, uma situação que pode interferir na captação desse líquido para os capilares linfáticos, é a obesidade. Então, o acúmulo de adipócitos nessa região pode impedir que o capilar linfático faça a captação desse líquido, fazendo com que ocorra acúmulo de líquido nessa região. Isso, então, pode propiciar com que a pessoa fique inchada, né? A pessoa fique com esse aspecto entumecido. O sedentarismo também pode favorecer esse acúmulo de líquido em bolsões de tecidos conectivos. Uma estratégia interessante, por exemplo, é massagem, né? Massagem, você então aperta o tecido e esse movimento favorece a captação de líquido para os capilares linfáticos. Isso é uma coisa interessante que o pessoal faz bastante para aquelas técnicas, por exemplo, de drenagem linfática, né? Então, drenagem linfática nada mais é do que um processo de pressão para que o líquido, você favoreça esse movimento do líquido para os capilares linfáticos e para as vênulas. Uma coisa muito simples. Pessoal, então, de conteúdo teórico que eu tinha para passar para vocês, era isso. Então, agora, eu peço para que vocês possam acessar o AVA, que lá no AVA eu deixei 2 links para vocês, para que vocês, então, possam acessar e fazer lá 2 atividades dirigidas, onde vocês vão estar desenhando uma artéria e vão estar desenhando uma veia, tá? E aí vocês, então, podem fazer aquele mesmo esquema de mandar os desenhos, fotografar o desenho e mandar por e-mail para mim. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Beleza. Oi. Queria só perguntar, tem um link lá que você colocou que tem 2 imagens. Só queria saber qual que é para desenhar. Desculpa, você poderia repetir de novo? Diferentes. Sim, você colocou 2 links, né? Um deles tem 2 imagens. Eu só queria saber qual que é a imagem para desenhar. Tá, então, eu coloquei 2 imagens. Uma imagem, deixa eu abrir aqui para não falar besteira, tá? Um segundinho só.
Então, eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Olha aqui. Então, esse é o primeiro link, tá? Esse é o primeiro link, onde vocês vão estar vendo uma artéria elástica. Então, aí vocês vão estar caracterizando íntima, média e adventícia. E o segundo link... é esse daqui. Aqui vocês vão estar caracterizando uma artéria muscular. Então, essa daqui é um menor aumento e esse daqui é o maior aumento. Então, vocês vão fazer só um desenho, tá? Só um desenho de uma artéria muscular. Então, o desenho pode ser o desenho de menor aumento. Esse desenho de maior aumento é só para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor a questão da lâmina elástica interna, que ela é um pouco mais fina, né? E aqui a gente consegue ver ela um pouquinho melhor, no maior aumento. Então ela está toda aqui ondulada, né? Ela faz esse vai e vem aqui. Então a gente consegue visualizar um pouquinho melhor essa lâmina elástica interna, no maior aumento. Mas vocês podem desenhar em menor aumento e fazer o esquema aqui da artéria muscular. Ok? Mais alguma dúvida? Então tá bom, gente. Olha, caso alguém tenha mais alguma dúvida, vocês podem estar me mandando um e-mail, me questionando aí sobre qualquer ponto dessa aula. Eu vou estar depois disponibilizando o link que foi gravado para que vocês possam ter acesso via AVA ou algum colega que não pôde estar aqui sincronicamente possa ter acesso posterior lá pelo AVA. Ok? Professor, gente, obrigado pela presença. Oi, pode falar. Uma pergunta. É sobre os desenhos. Qual é o limite? Tipo assim, a aula é hoje, assistir tua aula, eu vou mandar hoje para você, tipo, não consegui assistir a aula síncrona hoje, não, minha internet não tá pegando hoje, eu posso mandar amanhã? Como que funciona isso? Então, seria interessante vocês mandarem o quanto antes, né? No máximo, uma semana de prazo, tá? Para que vocês possam estar encaminhando essas aulas para a gente, porque senão acaba ficando um pouco difícil da gente controlar os e-mails que vão chegando, tá? Então, tenta mandar ali, sei lá, 2, 3 dias, ou no máximo, com máximo 7 dias de prazo para o recebimento desse material, tá legal? Tá bom, obrigada, professor. Tá joia. Gente, então, de novo, obrigado pela presença. E caso tenham qualquer outra dúvida, vocês podem mandar para a gente por e-mail, tá ok? Um abraço, até a próxima.